missionária Thalita são os líderes dessa missão, a qual nós prestamos aqui honra por estar mais uma vez aí nos concedendo a oportunidade de ministrar a poderosa palavra do Senhor. Quero ser grato a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Nathaniele, essa flor aqui de verde, de preto. Sou muito feliz por ter ela do meu lado, como me acompanhou. Deus te abençoe, irmão. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, da sua esposa. Que Deus continue abençoando poderosamente. Gratidão pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Fernando, da sua esposa. Vocês são uma bênção de Deus. Vocês moram aqui já no meu coração. E grandes coisas o Senhor tem para a vossa vida. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão, pastor Anderson, servo de Deus, da sua esposa. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Está aqui nessa casa também a missionária Angelina. Dia muito bem estar aqui no meu lugar. Ia fazer o céu descer aqui hoje. Amanhã ela vai estar ministrando também a poderosa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém! Todos acharam 2 Timóteo capítulo 4? Amém ou não? Amém! Vamos lá. Eu te conjuro-te solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. E eu advirto solenemente, verso 2: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje e com toda paciência ensina. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos querem, né? Coçando o que desejam ouvir. Verso 4: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E você se assente glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, ele vai aparecer a primeira vez na Bíblia no livro de Atos, no capítulo número 16. Timóteo, ele era filho de Eunice e neto de Lloyd. Lloyd era mãe de Eunice. Os historiadores vão dizer que Lloyd, avó de Timóteo, ela chegou a ver o tempo em que Jesus estava vivo. A Bíblia mostra que ela tinha uma fé, e essa fé que Lloyd tinha foi passada para sua filha Eunice, e Eunice passou para Timóteo. E Paulo vai destacar que essa fé é uma fé não fingida. Eles passaram uma fé verdadeira, eles entenderam o que é o Evangelho. Quando Paulo ele declara que a fé de Timóteo, que a fé de Lloyd, que a fé de Eunice era uma fé sem fingimento, Paulo estava atestando que eles viviam o Evangelho. Então a Bíblia vai mostrar que essa família de Timóteo, eles aparecem em Atos capítulo número 16, segundo a narração do Dr. Lucas em Atos 16. E ali na história a Bíblia diz que Timóteo era um homem bom. Paulo vai se atentar para Timóteo e vai chamar Timóteo para ser o seu seguidor. A Bíblia diz que Timóteo, da cidade de Listra, ele tinha testemunho das pessoas que viviam ao redor dele. Timóteo tinha bom testemunho. Livro de Atos, capítulo de número 16. O texto diz que Timóteo tinha bom testemunho dentro da sua cidade. A cidade de Timóteo era a cidade de Listra. Então observa que o que Paulo disse sobre Timóteo, sobre ele ter uma fé sem fingimento, é porque ele vivia o Evangelho, ele vivia o conhecimento que ele tinha, ele vivia aquilo que ele aprendeu
ungida, a sua família muito me admira, porque essa fé foi passada da sua avó foi passada para sua mãe, e a sua mãe lhe passou. A Bíblia mostra que a mãe de Timóteo era uma mulher judia, e isso vai confirmar o que os historiadores dizem, que aquela mulher, a Lóide, ela conviveu também no tempo de Cristo. Inclusive, essa família foi dispersa para a cidade de Listra, porque houve uma perseguição em Jerusalém, e essa perseguição, ela começou por causa do apóstolo Paulo. Houve uma perseguição, o apóstolo Paulo não queria entender o porquê Jesus estava se proclamando Cristo, e o povo estava seguindo Jesus. O apóstolo Paulo, ele não queria entender, não compreendia, na verdade, não chegou à luz, não chegou ao seu conhecimento, que Jesus era o cumprimento da profecia. O apóstolo Paulo, quando viu o povo seguindo o que ele chama de caminho, o povo chamava naquela época o cristianismo, os cristãos, de o caminho. E Paulo agora começou a perseguir o povo que seguia o caminho. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o povo seguia esse caminho. Então Paulo, quando ouviu isso, ele não quis crer que Jesus, ele não queria compreender que Jesus se proclamava como Deus. Então Paulo, quando vai perseguir a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. E a Bíblia mostra que aquele homem estava cego. Por que estava cego? Porque ainda não entendeu a revelação. Qual é a revelação? Que Jesus é o cumprimento da profecia. Jesus é aquele que os profetas anunciavam. Só que o homem estava cego. Paulo, por sua crença, por acreditar que só havia um Deus, não sabia que Jesus também era Deus. Porque até então, naquela época, não estava revelado o conceito da Trindade. Para Paulo só existia um Deus. Para Paulo não tinha esse conhecimento sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Só que o Filho de Deus se manifestou entre os homens. Só que Paulo estava perseguindo cegamente, porque o conhecimento não chegou até ele, a revelação, a iluminação não chegou até ele. Nós precisamos de iluminação da parte do Espírito Santo para compreender certos mistérios. Tem coisa que a gente persegue, tem certos movimentos que a gente persegue na igreja, porque a gente ainda não recebeu a iluminação do Espírito Santo para aquele movimento. Toma cuidado com aquilo que você está perseguindo, porque pode ser obra de Deus e você está perseguindo o próprio Deus. Aleluia! Precisamos ter cuidado, porque senão nós até blasfemamos contra o Espírito Santo. A Bíblia mostra que o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Cristo, e a Gálatas capítulo número 1, Paulo, ele vai falar que Cristo apareceu como uma luz e revelou para ele o Evangelho. E a partir dali, Paulo é mudado. E Paulo se tornou missionário da igreja. E Paulo agora ele vai fazer viagens missionárias. E entre essas viagens, Paulo ele vai conhecer Timóteo. Paulo ele vai estabelecendo igrejas. A Bíblia diz que quando Paulo conhece Timóteo, ele passa por uma perseguição na cidade de Filipos. E nessa perseguição, a Bíblia mostra que ali ele implanta uma igreja na cidade de Filipos. E aí ele sai dali, todo mundo conhece o contexto dessa perseguição, eles vão para uma prisão. Nessa prisão só está Paulo e Silas. Timóteo está de longe. Por algum motivo Timóteo não estava participando daquela prisão. Só que a Bíblia diz em Atos 16 que Paulo chamou Timóteo, inclusive circuncidou Timóteo. Só que por algum motivo Timóteo não está junto com Paulo na prisão, porque até então Timóteo ainda não tinha participado dos sofrimentos por causa do Evangelho. Olha para o irmão que está do seu lado e fale para ele: o Evangelho tem alguns sofrimentos. Paulo, quando conheceu Timóteo, chamou Timóteo. Só que o interessante é, Timóteo não estava com Paulo na prisão. Algo aconteceu. Timóteo estava de longe. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que Timóteo fica em Filipos. A Bíblia diz que Paulo vai para Atenas, ele prega em Atenas, ele prega em Coríntios. Em Coríntios Paulo chega, trabalha, Paulo vai plantando igrejas. Paulo é um apóstolo chamado por Jesus Cristo, não da vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Porque enquanto o povo estava preso em Jerusalém, Paulo estava cumprindo o chamado de Deus.
Paulo estava pregando o Evangelho. Paulo estava implantando igrejas. Enquanto tem alguém preso dentro da igreja, você está fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Você está produzindo do reino de Deus. Aonde Paulo chegava, ele implantava uma igreja. Aonde Paulo chegava, ele pregava sobre Cristo. Paulo ele pregava para pobre e pregava para rico. Paulo ele pregava para Areópago, para os gregos, para os epicureus, mas ele também pregava para gente pobre, sem conhecimento, sem entendimento. A Bíblia diz que ele chegou na casa de uma mulher chamada Priscila e do seu esposo Ágabo. E Paulo não exigiu cachê. A Bíblia diz que ele chegou a trabalhar com Priscila e Ágabo fazendo tendas. Entenda que tem tempo que ninguém vai te dar cachê. Aleluia. Tem algum Timóteo aqui, eu vim pregar para algum Timóteo fora aí. Entenda que tem alguns começos em que você não vai receber aquilo que você precisa para fazer a missão. Talvez as pessoas não vão te receber como é para receber. Entenda, a Bíblia diz que Paulo chegou naquele lugar e ele não exigiu, inclusive ele vai falar nas suas cartas: olha, eu não quis ser pesado para ninguém. E você é discípulo que não quer trabalhar, Paulo ele disse: não coma também. Não espera ter dinheiro, não espera ter condições, não espera as pessoas te receber bem para você poder fazer a obra. A obra está acima da sua fome, da necessidade, da perseguição, da cara feia. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 18 que Paulo, quando está na cidade de Corinto, ele encontra esse casal chamado Priscila e Áquila. Esse casal trabalhava com tenda e Paulo foi trabalhar junto com eles. Só que no mesmo capítulo, enquanto Paulo trabalhava, passou-se o tempo, a Bíblia diz que chegou Timóteo. Lembra do discípulo Timóteo? Timóteo chega junto com Silas. E a Bíblia diz que eles trazem oferta daquela igreja de Filipos. E aí a Bíblia diz que Paulo se separa totalmente para o ministério da palavra. Entenda que vai ter um tempo que você vai ter que trabalhar e fazer a obra, mas vai chegar um tempo que Deus vai te sustentar para você viver totalmente no ministério. Até porque quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. A Bíblia diz que tudo aquilo que você planta no reino de Deus, você vai colher. Quando você recebe um pequenino de Jesus, quando você cuida de um profeta, você está cuidando do próprio Cristo na tua casa. Não espere um anjo brilhando com uma asa grande, não. Às vezes tem anjos vestidos de paletó, tem anjos missionários que vão na tua casa representando Jesus para trazer uma palavra do céu para tua casa e para a bênção de Deus vir para a tua casa. Jesus ele disse que nós representamos ele, aleluia, e nós trazemos conosco a bênção de Deus em uma palavra para abençoar. Aleluia! Eu vou falar um mistério aqui. Meu Deus, aleluia! O problema é que tem muito profeta que dentro de casa não é bem recebido. E a Bíblia diz que Jesus chegou dentro da sua própria terra e não receberam Jesus. Aí Jesus fala aqui, verdadeiro ditado, que o profeta ele não é bem recebido dentro da sua própria casa. Aí Jesus fala: olha, vocês estão querendo me apedrejar, né? Vocês estão dizendo que eu sou filho de Maria, né? Ó, no tempo de Elias havia muitas viúvas na terra de Israel. Só que Elias foi enviado somente para a viúva de Sarepta. Quem conhece a geografia vai entender que Sarepta não é Israel. Só que Elias foi enviado para a viúva de Israel e para a viúva de Sarepta. E quando ele foi enviado, a Bíblia diz que houve uma multiplicação através do ministério de Elias para aquela viúva. Tem muita viúva dentro de casa. Tem muita gente passando necessidade dentro de Israel. Tem muita gente passando necessidade dentro da igreja. Só que quando você não valoriza o profeta Elias porque ele prega uma verdade, quando você não se atenta a obedecer a profecia que o profeta está entregando e você não honra aquele profeta, a bênção que era para a vida das viúvas de Israel vai para as viúvas de outra terra. Aleluia. Aí Jesus vai apertar, porque é Jesus que pregou, só estou repetindo. Aí Jesus vai falar assim: ó, havia muitos leprosos em Israel, mas o profeta Eliseu somente foi enviado para o Ciro Naamã.
Geografia de novo. O Ciro não é de Israel. A bênção que era para os leprosos de Israel está indo para o pessoal da Síria, para o gentil. Por quê? Porque quem está dentro de casa não está valorizando os profetas de casa. E aí às vezes a gente só quer valorizar os de fora. Mas Deus está dizendo através da minha boca: o profeta aqui dentro dessa casa, essa palavra não é para a parede. Eu tenho alguém dentro dessa casa que está profetizando, que vai entregar uma palavra, e você está perdendo a bênção porque não se submete à palavra. A Bíblia diz que Paulo instaura numa igreja, ele prega ali naquela cidade. A Bíblia diz que ele prega dia e noite. Chega a Atos capítulo de número 20. Paulo ele dá uma alerta para essa igreja. Ele sai de Corinto e vai para Efésio. E na cidade de Efésio, ele estabelece presbíteros. Ele ensina de dia e de noite, ele monta uma escola ali. Ele exorta a palavra. Ele dá doutrina. Ele dá um ensinamento, ele prega toda a escritura, ele explica as doutrinas basilares da nossa fé, ele prega todo o conjunto bíblico do Antigo Testamento, e ele traz à luz quem é Cristo revelado do Antigo Testamento para o Novo. Ele traz alguns ensinamentos das cartas que já tinham sido escritas no Novo Testamento. Ele prega o Evangelho, ele ensina, ele forma presbíteros naquela cidade de Éfeso. E entre esses discípulos, e entre esses presbíteros está Timóteo. Só que Deus vai dar uma ordem para Paulo. Agora está chegando a hora de você partir. Paulo ele formou uma igreja ali. E ele fala para os seus presbíteros: olha, eu vou sair. Só que o Espírito Santo me revela que após a minha partida, lobos cruéis, lobos devoradores, pastores que só querem apacentar a si mesmos, vão se levantar, vão vir de fora e vai ter do lado de dentro também. Tem alguns aqui entre vós. Paulo dizendo para os presbíteros que ele levantou na cidade de Éfeso. E entre esses está Timóteo. A Bíblia diz que Paulo ele segue sua missão. Ele já está seguindo para ir para a cidade de Roma, uma cidade que ele nunca tinha pisado para pregar o Evangelho. Ele tinha o desejo de ir, mas ele disse: alguém tem lá já que está pregando a palavra. E ele disse: não vou pregar em campo alheio, porque já tem alguém lá já edificando, pregando a palavra. Só que Deus já dá uma direção para Paulo: agora você vai. Paulo ele estava respeitando a ética. Está lá em Atos, capítulo número 16. Paulo ele estava respeitando a ética. Não vou agora não. Paulo mais novo não queria ir, porque já tinha pastor lá, já tinha alguém edificando lá. Só que quando chega no final da sua vida, o Espírito Santo vai quebrar a ética, aleluia. E o Espírito Santo vai dizer: agora eu quero que você vá para Roma. Infelizmente nem todo mundo é igual Paulo. Infelizmente nem todo mundo está preparado. Infelizmente nem todo mundo tem a mesma coragem que você tem. Infelizmente nem todo mundo entende o Evangelho como você recebeu. Nem todo mundo teve um encontro verdadeiro com Jesus no caminho de Damasco. Nem todo mundo conhece a Santa Escritura, tem o mesmo caráter que você. E se você não prega o Evangelho como tem que pregar, Deus vai te tirar e vai colocar outro no seu lugar. Mas a verdade vai precisar ser falada. Paulo ele vai para Roma. Timóteo fica encabeçado de pastorear, de dirigir igrejas. Paulo ele levantou Timóteo, levantou Tito, levantou outros discípulos. Tinha algumas pessoas ali com Timóteo também para ajudá-lo. Entre eles tinha o discípulo chamado Emineu e o Fileto. Paulo ele foi, Timóteo ficou. E Emineu e Fileto começou a pregar que a ressurreição já aconteceu. Só que a ressurreição ainda vai acontecer. Ela ainda vai acontecer. Ela não aconteceu no nosso tempo, só que lá eles já diziam: a ressurreição já aconteceu. E está lá o jovem Timóteo. E começa a chegar notícias de que Paulo foi preso. E Paulo está preso dentro de uma casa. Quando ele chega em Roma, os romanos prenderam Timóteo dentro de uma casa. Ele está na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar. E ali começa a chegar notícias: olha, Paulo está preso. Olha, Paulo passou por açoites. Olha, não está fácil pregar o Evangelho não. Está tendo uma perseguição lá em Roma.
Timóteo vai ficando triste, Timóteo vai ficando desanimado, Timóteo vai ficando com medo. Só que Paulo ele vai dar um grito: Timóteo, não desprezes o dom de Deus que há em ti. Deus te deu esse dom para este tempo. Deus te colocou nessa posição para este tempo. Ele colocou esse rebanho, foi para você cuidar, Timóteo. Tem alguém pregando outra doutrina, tem alguém pregando que Jesus já voltou, tem alguém pregando heresia ainda. Tem os discípulos, Timóteo, que não está te ajudando. Mas não despreze o dom que eu te dei. O que eles fazem, Timóteo, é eles e Deus. Mas o que eu te dei é para exercer o seu dom agora. Só que Timóteo está com medo, igual os crentes da nossa geração, de que quando vê alguma afronta, quando vê algum complô, se não estão contra ele, alguma fofoca, alguém não recebendo aquela palavra, o crente já quer desistir do cargo, já quer entregar a liderança, já quer desistir do projeto, já quer desistir da missão. O problema vem, o que a gente faz com o problema? Me pergunte o quê? A gente resolve. Por que a gente resolve? Porque Deus colocou um dom em você. E o dom não é seu, ele vem de Deus. O poder não é da terra, o dom é do céu. A Bíblia diz, irmãos, que houve um problema entre os judeus. Só para me exemplificar isso aqui para você. Houve um problema, qual o problema? Amon armou uma cilada para matar todos os judeus. Só que Deus tinha colocado uma mulher lá dentro do palácio. É forte. Olha aí, ó. Mardoqueu, quando fica sabendo disso, vai avisar Esther. E aí quando Mardoqueu avisa Esther, ele fala: olha, Esther, quem sabe Deus não te colocou para este momento? Quem sabe Deus não te colocou para este tempo? O povo judeu ia ser erradicado. Acabou o povo de Israel. Se mata todos os judeus, não ia nascer o descendente, aquele que é Cristo. Jesus não ia nascer, a descendência de Israel não ia acontecer. Só que Deus tinha colocado Esther naquele tempo, para aquele momento. E Esther não vai choramingar. A Bíblia diz que Esther vai falar: manda todo mundo jejuar. Não é para você ficar chorando, não, é para jejuar. Manda o povo se unir em oração. Mas está difícil, ninguém quer se unir comigo. Os discípulos estão pregando o evangelho ao contrário. Em vez de me ajudar, em vez de contribuir com a obra, em vez de me auxiliar, eles estão me batendo para trás, estão focando sobre mim. Não quer apoiar, não quer ir para a missão comigo, está querendo desistir. Mas Esther estava inteligente. Ela disse: manda todo mundo jejuar. Vamos sair da terra. O dom de Deus não funciona. Olha, se você pensar com a terra, o que Deus te entregou não funciona se você usar suas armas da terra. As nossas armas não são dessa milícia terrena. Não é a bomba atômica, não é a AK-47, não é a fuzil, não é a arma do polícia. A nossa arma ainda é joelho, ainda é oração, ainda é jejum, ainda é Deus. O problema venha e a gente vai resolver com o talento que Deus colocou, com a sabedoria que Deus te deu, Pai. O problema sempre teve na terra. Um cobiça o que é do outro. Os problemas vêm porque um cobiça o que é do outro. E sempre foi assim. Desde o princípio. O primeiro suicídio foi por quê? A primeira homicídio foi porque um invejou aquilo que Deus recebeu do outro. Sempre tem guerras. Inclusive o final vai ser guerras e rumores de guerras. Pai contra filho, filho contra pai. Sempre tem discussão, sempre tem desavença. Mas se não chegar alguém posicionado, mas se não chegar alguém, aleluia, para ser uma coluna, se não chegar alguém para ser exemplo, aleluia. Homens fracos geram homens fracos. Homens chorão geram homens chorão. Mas Deus está levantando gente forte, para levantar um exército forte, para
Glória. Paulo, ele exorta Timóteo nessa primeira carta. Ele está preso numa prisão domiciliar por volta do ano 62 depois de Cristo. Só que a Bíblia mostra que agora alguém vai pôr fogo na cidade de Roma e vão acusar Paulo de ter colocado fogo na cidade de Roma. E quando o imperador Nero, que era o imperador de Roma naquela época, ele fica sabendo disso, ele coloca a culpa no apóstolo Paulo, que não tinha feito nada disso. Paulo agora vai ser acusado, e agora Paulo vai ter a ciência que há pouco tempo ele vai morrer. Só que Paulo, ele tem ciência também que Timóteo está passando dificuldade nas igrejas que ele está pastoreando, que Timóteo está passando por problema na igreja que ele está pastoreando. E aí, Paulo mesmo estando preso, a Bíblia diz que Paulo ele vai estar numa masmorra, preso, algemado, encarcerado, sozinho, sem não ter nenhum amigo por perto. Paulo ele vai se preocupar com quem está ali do lado de fora. Paulo ele vai pregar, estando preso, estando numa prisão, estando em maus condições higiênicas, estando num lugar onde não merecia estar, sofrendo injustiça, sendo colocado como o homem mais perigoso da época, porque a perseguição que se levantara contra a igreja é porque a igreja estava causando prejuízo no inferno. Paulo, por onde ele passava, os livros de macumba iam sendo queimados, os livros de feitiçaria iam sendo queimados, os mágicos deixavam de ganhar dinheiro com as magias. Aonde chega alguém posicionado, aonde chega um homem de Deus, que não é frouxo, não é casa curta, é homem que teme ao Deus de Israel. Aonde chega um homem de Deus posicionado, a feitiçaria cai por terra, a mentira cai por terra, ura, calabara, saga, o falso profetismo cai por terra, a canalice cai por terra, o índice de pecado cai por terra. Deus ele vai levantar um avivamento, mas vai ser com homens e mulheres posicionados. A luta vai vir. Eu creio, Jesus. Apóstolo Paulo, não é 30 dias de agenda, não. Por quê? Porque infelizmente vão te perseguir, vão te defamar, vão até te prender, vão fazer com que as coisas fiquem difíceis. Em vez de eles te apoiar para você pregar o evangelho por todos os continentes, eles não vão, eles vão te prender. O propósito de Satanás é de usar os homens para parar o teu ministério, para cancelar a tua agenda, para cancelar o teu ID. Eles querem te difamar para parar a tua caminhada. Mas Paulo ele revela o mistério para Timóteo. Olha, as prisões podem ter algemadas nas mãos, mas a palavra de Deus, ela não está algemada. Tem fogo criado dentro de você, tem uma palavra que queima no teu coração, e você precisa pregar ela, estando com dívida, estando com o nome no SPC, estando alguém te criticando, esteja a família te odiando, esteja alguém te dizendo que você não vai poder. Você precisa continuar pregando a palavra. Aleluia! Aleluia! Tu és santo. Anos 66 depois de Cristo, Paulo envia essa carta para Timóteo, e Paulo vai falar para Timóteo: eu lembro da tua fé, jovem, eu lembro que ela não tem fingimento, não despreze o dom de Deus que é em ti, reavives o dom de Deus. A parte de reavivar, pastora, é uma questão de a gente se submeter àquilo que a gente aprendeu de Deus. É uma questão de você voltar a pôr em prática aquilo que você sabe que Deus exige de você. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus colocou um dom, Deus te deu uma fé, Deus te deu um conhecimento, e há de você de fazer as coisas que Deus falou para você fazer assim, olha, desse jeito, assado, e você querer fazer ao contrário. Olha, Deus não aceita nada pela metade, Deus não aceita as coisas de qualquer jeito, Deus não aceita você fria, Deus quer você ardendo em fogo, Deus quer você ardendo
Você está querendo agradar muitos homens. Os homens vão te deixar desanimado. Os parceiros da caminhada, aqueles que dizem que estamos juntos, vão te largar no meio do caminho. Mas Timóteo, o teu negócio não é com o homem. Apresenta-te a Deus aprovado. Jesus, quando chamou Paulo, quando chamou Pedro, quando chamou algum de nós, ele disse: bem-aventurado você vai ser quando alguém te perseguir, quando alguém te caluniar, quando você sofrer injustiça por causa do meu nome. Evangelho não é um drama, evangelho não é bombom, evangelho é sofrimento por causa do reino, por causa do evangelho da palavra. A palavra, ela não é um travesseiro, a palavra não é um colchão confortável, a palavra é uma espada de dois gumes que entra, penetra até a divisão da alma e do espírito. O evangelho é de confronto, o evangelho é de confronto. Não é uma corrência. Paulo vai olhar para Timóteo: meu filho, tu aprendeu as sagradas escrituras com a tua família. Meu filho, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, apta para corrigir, apta para ensinar e apta para repreender. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Não fique triste quando alguém te repreende. Deus, ele disse: eu repreendo a todo quanto eu amo, a todo quanto eu amo. Se você não aceita a disciplina de Deus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que todo aquele que não aceita a disciplina é um bastardo. Eu estou pregando aqui para filho, ou eu estou pregando para bastardo? Eu estou pregando aqui para discípulo, ou eu estou pregando aqui para rebeliado? Eu estou pregando aqui para ovelha, ou eu estou aqui trazendo bode? Eu estou pregando aqui para servo, ou eu estou pregando aqui para popstar? Eu estou pregando aqui para crente, ou eu estou pregando aqui para auditório? Deus nos chamou para ser um exército de servo, temente, obediente, homens e mulheres comprometidos com o evangelho. O evangelho é poder de Deus. Ela mandou o pé para cima. Meu Deus. O evangelho tinha fé fingida. Só que tem um problema, irmãos, que quando você entra para construir essa torre, quando você entra nessa batalha, quando você começa a construir sobre um fundamento, quando você começa a edificar algo para Deus, você começa a ter bem. Todo mundo começa. Quando Jesus vai dizer: olha, aquele que olha para trás já não é digno. Se você olhar para a mulher de volta para trás, já não é digno. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar minha cruz dia após dia. Eu tenho que anunciar dia após dia. Timóteo entrou empolgado. Está no primeiro amor, está com a família, é bom crente, é mãe crente. Timóteo está servindo, vai levantar a discípulo, vai levantar a presbítero, virou pastor das igrejas. É o mesmo Timóteo, comandando. Só que o sofrimento veio. O apóstolo Paulo está preso, Timóteo está sozinho, perseguição contra Timóteo, e agora Timóteo vai ficar desanimado. Só que Paulo olha para Timóteo: não, Timóteo, apresenta-te a Deus, você conhece a palavra, é hora de você colocar o altar de chamas. E eu te convido, Timóteo, eu tenho um convite para você agora. É para o Congresso dos Gideões, é para o Congresso mais famoso do Brasil. Não, o convite de Paulo para Timóteo é: participa comigo dos sofrimentos. 2 Timóteo capítulo de número 1, verso de número 9, Paulo vai dizer: Timóteo, eu tenho um convite, participa, suporta comigo, tem que suportar. Você até iniciou bem, começou a correr bem, né? Você é um bom atleta, só que agora eu estou vendo que você deu uma parada, Timóteo, e para você conseguir até o final, você tem que suportar. Exemplo de fé nem sempre vai ser você ver o milagre naquela hora. Exemplo de fé nem sempre vai ser você fazer o jeito da lâmpada mágica. E realiza o desejo, tem hora que Deus não vai te dar. Ele vai falar: não. Ele vai te pedir de emprego no lugar. Ele não vai dar aquilo na hora que você precisa. Até porque não é você que manda em Deus, é Deus que manda em você. Ele não faz o seu tempo, ninguém coloca ele na parede, ninguém não está nele. Ele que faz o tempo dele, na hora dele, do jeito que ele quer, na forma dele. Ele é soberano e ele procura que vai se submeter ao tempo dele. Nós somos servos e ele é Senhor.
Timóteo, suporta comigo. Aleluia. Paulo vai dizer um negócio aqui. Suporta comigo os sofrimentos de Cristo e do seu encarcerado. Os sofrimentos é de Cristo e do seu encarcerado. O seu encarcerado é Paulo, que está participando do sofrimento de Cristo. Por que sofrimento de Cristo? Porque Paulo está sendo um exemplo de Cristo. Paulo ele tem testemunho de cristão. Paulo ele é imitador de Jesus. Vou repetir de novo. Paulo é imitador de Jesus. Repita comigo. 1, 2, 3. Paulo é imitador de Jesus. Aí Paulo fala, participa comigo, hein, dos sofrimentos de Cristo e do seu encarcerado. Paulo estava sofrendo porque era discípulo. Paulo estava sofrendo porque ele estava sendo fiel à chamada. E Paulo vai dizer para Timóteo, vem também. Eita glória. João capítulo número 15, verso 21. Ele é a videira e nós somos os ramos. Quando ele vai concluir esse sermão, ele vai dizer, olha, vocês não são melhor do que eu. João capítulo 15, verso 21. Olha para o seu irmão e fale para ele, você não é melhor que Jesus. Repita de novo, com autoridade. Você não é melhor do que Jesus. João capítulo 15, verso 21. Jesus disse, vocês não são melhor do que eu. Se me perseguiram, não perseguiram você também. Se ouviram a minha mensagem, vão ouvir a vossa também. Vai ter sofrimento, mas alguém vai ouvir a mensagem. Então por quê? Vai ter sofrimento na vida de Timóteo. Porque ele está atacando o inferno. E o inferno não fica parado. Ele fala sobre a gente somos chamados para saquear o inferno. Não é as portas do inferno que avançam. A Bíblia diz que as portas do inferno elas não prevalecem. Por que não prevalecem? Porque a gente entra lá dentro para saquear o inferno. Deus levantou o projeto Resgatando Vidas para arrebentar as portas do inferno. Deus levantou a igreja Assembleia de Deus Esperança para arrebentar com as portas do inferno. Deus levantou o ministério do pastor Fernando para arrebentar com as portas do inferno. Deus tem levantado a sua família para arrebentar com a porta do inferno. Você foi chamado para causar prejuízo no reino das trevas. Então vale a pena. Fala para o teu irmão, vale a pena. Eu sofro um pouco. Eu levo acusações. Algumas prisões. Alguém me calunia. A conta fica no vermelho. Mas tem alguém que ouve a mensagem. Mas tem alguém que ouve a mensagem. Tem alguém que é evangelizado. Timóteo, por que você não pode parar? Porque perante Deus, Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 1, perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. O teu negócio não é bom. Aleluia. Vou repetir. Capítulo 4 de 2 Timóteo, perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na manifestação da sua vinda. Eu te encarrego. Jesus te chamou para ser encarregado dele aqui na terra. Você conhece a empresa? Jesus te deu um carro, você é encarregado. Jesus te deu um dom, você está encarregado. Do que, pregador? Prega a palavra. Em tempo e fora de tempo, Deus vai olhar para você e vai falar, quero eles ouçam. Ou deixa eu ouvir. Prega a palavra. Exorta. Ensina. Repreenda. Lavacando, arabassolta. Timóteo, você aprendeu de primeira carta de Timóteo, no capítulo 5. No capítulo 6, Paulo vai ensinar Timóteo a tratar os idosos. Ele vai ensinar Timóteo a tratar as viúvas. Paulo vai ensinar a doutrina bíblica, que é inspirada por Deus, ela tem educação. Então Paulo ensina Timóteo. Ele vai pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Ele vai ter que repreender velho, ele vai ter que repreender novo, ele vai ter que repreender ancião, ele vai ter que repreender, vai repreender como? Na palavra. Ninguém é melhor do que ninguém. 1 Pedro capítulo 5, existe um supremo pastor da igreja, que é Cristo Jesus. Ninguém é substituído. É pastor, é pastora, é missionário, é presbítero, é discípulo de Cristo. Você precisa de alguém sobre
Você precisa ter alguém para você se confessar. Você precisa de um ombro amigo. Alguém precisa ver os seus erros e te exortar como irmão. Se você for humilde, você vai receber. Você vai receber a exortação. Mas se você é soberbo, Deus já está longe de você. E você vai cada vez mais descer para o abismo do pecado. Mas quem é humilde, recebe o favor de Deus, recebe a graça de Deus, ele recebe a direção do Espírito Santo. Ele consegue graça ao humilde, mas ele rejeita o soberbo. Paulo, olha Timóteo, vai chegar um tempo em que os homens, eles não suportarão essa doutrina. Tem alguém ou não? Vai chegar o tempo, e Paulo está apontando para os nossos dias. Os homens não suportarão o quê? Repete comigo, a sã doutrina. Ninguém gosta da doutrina, mas se eu dizer que essa doutrina é santa, ninguém gosta do culto de ensino, mas se eu dizer para você que é o santo ensino, no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, verso número 12, a Bíblia diz que o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. A palavra é o santo, é o verdadeiro, é o Deus fiel, é Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada. João disse: eu apalpei, eu falei com ele, eu senti ele. Há três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra é o próprio Cristo. Tem muita gente se levantando para pregar, não está pregando a palavra, não tem Jesus na boca, já não prega mais Jesus. Está acontecendo o que estava acontecendo na igreja de Timóteo. Os homens estavam pregando fábula. O que é fábula? História de ficção. Deus não te chamou para pregar ficção, irmão. Deus não te chamou para pregar novela. Para de assistir Globo, vai ler Bíblia. Para de assistir Sentido Pica-Pau Amarelo. Você não vem para a igreja para pregar Nárnia. Você não vem para a igreja para pregar a novelinha de Marisa de Souza. Não é para pregar a Turma da Mônica. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Deus te chamou para pregar a palavra. De Gênesis Apocalipse, Jesus está revelado. E Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que tem muita gente que está demoniada, possessa dentro da igreja. Está presa na mentira, está presa no erro dentro da igreja. Por quê? Porque está ouvindo fábula. Tem alguém? Eu vou falar igual Paulo falou para Timóteo: eu vos esconjuro, eu vos encarrego, começa a pregar o evangelho, começa a pregar a verdade, começa a pregar Jesus, começa a pregar a espada, começa a repreender, começa a exortar, detalhe, não melhorar, começa a ler Bíblia, né? O grande problema é que já não lê mais a Bíblia. Tem preguiça de abrir na hora que o pregador pede para abrir, na hora que o pastor manda abrir na igreja, tem que tirar de ler em casa. Mas Deus está dizendo para alguém: começa a ver a Bíblia, volta a ler a Bíblia. Deus te chama, é a Bíblia, o dom de Deus que é em ti. Tem muita gente que está presa na mentira, tem muita gente que ainda é filha do diabo, tem muita gente que ainda é bastarda. Por quê? Porque está escutando fábula. Está escutando fábula. E estão negando a ouvir a verdade. Só que o maior problema vem agora. Paulo olha para Timóteo e fala: nesses últimos tempos, eles não vão querer ouvir a verdade. E tem um detalhe, Timóteo: eles vão se cercar de mestres. Eles vão achar mestres, eles vão achar que concordam com os seus pecados. Eles vão achar, pastor Lucas, pregadores que vão dizer que o seu pecado está tudo ok. O negócio é só você me pagar meu cachê, pagar minha agenda, e eu prego o que você quer. Quer que eu pregue fábula? Eu prego. Como que é? Como que é a sua igreja? Quem é os membros da sua igreja? Peraí, me passa o CPF, que eu vou revelar o CPF dele aqui, porque eles gostam disso, de revelar CPF, de revelar endereço. Não, quem que vai igreja
dar uma palavra de vitória, que agora é só vitória, que a palavra acabou? Eles vão se cercar. Eles já não querem mais ouvir confronto. Eles já não vão querer ouvir mais a palavra de exortação, de ensino. Só que a que ainda liberta, ainda é essa palavra. É a santa escritura. Tem muita gente que está presa, tem muita gente que está endemoniada na igreja, que não produz mais fruto. Por quê? Porque está escutando fábula. Tudo é esse discurso, né, pastor Márcio? Só que Jesus está chamando o Timóteo isso aqui. Para pregar em tempo e fora de tempo. Quer eles escutam ou deixam de escutar? Está se levantando os falsos, mas tem os verdadeiros. Está se levantando os bodes, mas tem as ovelhas. Está se levantando os falsos, mas tem a ovelha que ainda representa Cristo nessa terra. Paulo vai olhar para Timóteo e vai falar: a minha partida já está chegando, mas eu vou deixar uma palavra para você. Cumpra cabalmente, na presença de todos, o teu ministério. Pregue, seja sóbrio, não seja humilhado, não seja emocionado. Evangelho é razão, evangelho é a palavra de Jesus Cristo. E você precisa pregar sem movimento, sem o povo rodar, sem o povo aplaudir, sem o povo elogiar. Você precisa pregar. Você vai receber uma palavra foi boa. Gostei essa palavra. Aquele abraço de tamanduá. Não precisa ouvir elogio de ninguém. O importante é você se apresentar a Deus, sabe? A Deus que é de jogar vivos e mortos, sabe? Participa do sofrimento, sabe? Vai ter pancada, vai se levantar com boca, alguém não vai gostar, vão cancelar suas agendas, mas o importante é que você serve a Deus. Você serve a Deus. A pancada vai vir, mas alguém vai ouvir a mulher. A pancada vai vir, mas alguém vai deixar de ser mal parado. A pancada vai vir, mas alguém vai deixar de ser a toa, vai deixar de ser hipócrita. Deus está levantando um exército aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Elise Nathalie, se prepara para o meu pai. Eu estou chamando os Timóteo aqui para frente. Jesus está chamando os Timóteo aqui para frente. Para pregar a verdade. Tem uma unção de Deus para quem quer pregar a verdade. Para quem quer viver o que prega. Tem uma unção de Deus aqui. Entra na nuvem, entra na nuvem do Espírito. Tem um monte aqui de Jeová hoje. Tem uma graça de Jeová aqui hoje. Entra. Eu convido quem é humilde para vir aqui na frente. Levanta. O soberbo está dizendo: não, se eu vir para frente, vão dizer que eu estou do mesmo jeito que Timóteo. Mas quem é humilde vai entender: eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa unção. Eu preciso daquela perto. Eu preciso formar o reino do céu. Eu preciso de autoridade. Deus quer derramar autoridade no ministério de alguém. Quem vai receber? Quem vai receber o convite de Paulo? Quem vai se atentar ao convite de Paulo? Eu te convido. Mas com esse convite tem uma exigência. Leia a Bíblia. Suporte as aflições, suporte as pancadas, e persista, aonde você está, prega o evangelho, para quem vive o evangelho não é só palavra, não é só palestra, não é só microfone. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus, é poder de Deus. Se tiver fruto na tua vida, vai dizer: em nome de Jesus, levanta. Talvez você não tenha cachê, talvez você não tenha ouro, não tenha prata, mas vai ter na tua vida. Levanta. Ele vai começar a levantar paralítico, ele vai começar a levantar, vai abrir olho de cego. Tem muito cego espiritual hoje, mas não está abrindo o olho hoje. Isso faz acontecer alguém vai querer de você. Entra na manta, reaviva, arrependa-se, produza fruto de arrependimento. E aí ele falou:
Eu vou orar por cada um, e tem uma unção da parte de Deus aqui hoje. Se coloca à disposição dessa lista. É uma lista de Jeová que hoje. André, vamos ver você não está fazendo com o pastor Rodrigo, não, né? Vamos ver. Jeová vai assumir o santo aberto. E Jesus, e Jeová, olha, está com um anjo. E tem um anjo, olha, secretário do céu, tem um anjo, secretário do céu, que está assinando. Quem vai participar dessa lista? Quem vai participar desse exército? Há um avivamento programado para essa geração. Há um avivamento programado para a cidade de Uberaba. Então vai começar a levantar apóstolos. Deus vai começar a levantar profeta. Deus vai começar a levantar evangelista. Deus está levantando alguém que vai desarcar essa cidade de ponta cabeça. Deus está levantando alguém que essa cidade vai virar Uberaba de ponta cabeça. Vai descer de uma coisa escrita. Senhor, olha essa cidade. Senhor, fechado. O Satanás vai perder o lucro. Os empresários vão perder o lucro. Os empresários da fé vão perder o lucro. O evangelho vai ser pregado. O evangelho vai ser pregado. O evangelho vai ser pregado. A mentira vai ser cancelada. A verdade vai ser manifestada. E o reino de Deus vai avançar. Vai avançar. Vai avançar. Pode louvar. Por ele quer. Por ele quer levar a saia. Por ele quer levar a saia. Em nome de Jesus. Ele quer levar a saia. Essa é a missão. Vai pregar o evangelho com intrepidez. Alaba, doutor. Em nome de Jesus. Deu graça. Essa é a missão. Vai pregar o evangelho com autoridade. Em nome de Jesus. Receba! Em nome de Jesus.